Muito obrigado. Eu começo também por agradecer à direção da ACES o convite para estar presente aqui hoje e muito em particular ao meu amigo António Pinto Leite. É sempre um prazer estar presente nestes congressos, nestes encontros. Eu não posso dar os parabéns ao Zé Pedro Cobra, deixar de dar os parabéns ao Zé Pedro Cobra, porque ele trouxe um elemento adicional. A boa disposição com que isto tem concorrido é de facto fantástica. E, portanto, para além da qualidade invulgar das intervenções, a presença dele, eu julgo que foi para todos nós, ou teve para todos nós um elevadíssimo valor acrescentado. Portanto, o meu, muito obrigado. O tema que me foi pedido, a empresa como comunidade de pessoas, fundamentos de liderança. Eu vou fazer uma intervenção prática e partilhar a minha experiência empresarial. Apresentarei um conjunto de reflexões pessoais, frutos dessa experiência. E como em termos empresariais e de gestão, cada caso é um caso, não tenho nenhuma pretensão de apresentar princípios gerais universalmente aceitos ou universalmente aplicáveis. E começo esta reflexão por referir aqueles que são para mim os critérios ou princípios fundamentais que devem determinar a liderança. Os seus fundamentos gerais, à luz do amor ao próximo, como foi pedido, tratando os outros como gostaríamos de ser tratados se estivéssemos no seu lugar e tendo presente a realidade empresarial. Quais são então para mim esses princípios gerais de liderança? Desde logo, como foi aqui referido de manhã pelo padre Mário Rui, e não posso deixar de começar por essa proposta que ele fez, tem sempre de se dar valor aos valores. Não há valores relativos. Os valores pessoais e profissionais são os mesmos. É fundamental que os líderes, por respeitarem os seus valores, sejam reconhecidos pelo seu elevado sentido ético e tenham força moral. E aqui não posso deixar de dizer que há tendência, como todos sabemos, muitas vezes, de relativizar os valores na vida empresarial. Infelizmente, a honestidade, o sentido de compromisso, a verdade, entre outros valores, são muitas vezes relativizados, ou mais vezes do que gostaríamos que fossem relativizados. A empresa tem também de ser considerada como uma comunidade de pessoas com objetivos, motivações e cultura comuns, e um sentido colaborativo a todos os níveis. E nesta perspectiva da empresa como comunidade, tem sempre que se agir e pensar como nós e não como eu, respeitando as pessoas como queremos ser respeitadas. Aliás, devo dizer que penso que o respeito pela dignidade daqueles com quem trabalham é a melhor medida da dimensão pessoal de um líder. A este respeito, penso que os líderes devem ser um exemplo para toda a organização, porque penso também que é claro para todos nós que as organizações tendencialmente são o que são os seus líderes. Igualmente, sendo a empresa uma comunidade, não se pode deixar de ter a perspectiva de negar, como aqui o Armindo Monteiro propôs, a visão das pessoas como recursos humanos, um ativo como qualquer outro, utilizável em função dos objetivos da empresa. Na minha perspectiva, tem também de se perspectivar a empresa como um bem social, sendo fundamentalmente ter em conta, de forma equilibrada, o interesse de todos os stakeholders. Hoje ficámos incomodados com a utilização da palavra stakeholders, com o que disse o meu colega João Luís César das Neves. Não há nenhum stakeholder cujos interesses possam prevalecer de forma sistemática. É necessário ter permanentemente um forte sentido de responsabilidade e compromisso com todos os stakeholders. Mais do que direitos, quem assume a liderança tem responsabilidades, precisamente para com os stakeholders. Assim, a liderança não é nem uma atividade separada, nem superior ao funcionamento da empresa. E eu reforçava a citação que fez, o líder tem que se encarar e rever naquela citação dos evangelhos que aqui foi feita, a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. É necessário ser realizador e empreendedor para criar valor. Só se cria valor assumindo riscos, com a teimosia inteligente, o otimismo, que também aqui referiu o Armindo Monteiro, e a convicção que caracteriza todos os que constroem o mundo. Tomando riscos, cometem-se muitos erros que devem ser sempre assumidos. A vida, aliás, e a vida empresarial em particular, é feita de muitos mais do que se diz, e para se ter credibilidade como líder, a humildade é sempre fundamental, e muito em particular quando se cometem erros.
É preciso também ter em conta que o sucesso continuado só é possível em resultado do trabalho, que o esforço e a exigência têm de ser permanentes e que os resultados de hoje não garantem o futuro, que nunca poderá ser deixado ao acaso, sendo fundamental antecipar desafios e oportunidades. E também neste domínio, eu penso que o exemplo dos líderes é fundamental. Tendo em conta estes critérios e princípios, para mim, o objetivo de uma empresa como bem social e comunidade de pessoas é claro: garantir o futuro em condições de competitividade. Garantir o futuro deve ser o critério fundamental que determina as decisões dos líderes empresariais, respeitando os valores antes referidos, tendo sempre em conta os interesses dos stakeholders de forma equilibrada. Garantir o futuro em condições de competitividade deve prevalecer sempre sobre qualquer critério de avaliação de curto prazo. E garantir o futuro depende, naturalmente, de múltiplos fatores, como aqui foram referidos ao longo do dia, da satisfação dos clientes, em resultado da qualidade, da capacidade de inovação ou da diferenciação face à concorrência, da rentabilidade e equilíbrio financeiro. Todos nós temos que garantir que a nossa empresa é rentável e, em média, tem resultados superiores aos custos de capital e temos que garantir uma situação financeira saudável. Da qualidade da rede de fornecedores, este é um aspecto que muitas vezes é esquecido e a comunidade que é a empresa hoje tem que ser encarada de forma mais alargada. Quem compete hoje não são empresas, são ofertas e que são o resultado do trabalho de múltiplas empresas, de uma rede entre a empresa e os seus fornecedores estes com os quais é fundamental estabelecer interesses comuns. Depende da capacidade de inovação de produtos e processos, que tem de ser permanente e tem que ser uma das bases da cultura da empresa. É fundamental hoje ter uma cultura permanente de inovação. Depende da responsabilidade social e ambiental. Eu tenho dúvidas sobre o triple bottom line, como normalmente é chamado, como determinante fundamental das decisões de uma empresa, mas penso que a responsabilidade ambiental e social são fundamentais. Tenho uma perspectiva clara que a competitividade de uma empresa e a saúde da comunidade em que se insere são mutuamente dependentes e, em particular, relativamente à responsabilidade social, não me revejo na ideia de que é um tributo que o capitalismo paga à virtude, mas sim um dever moral, em particular num país como o nosso, com carências profundas. Sendo o objetivo fundamental de uma empresa garantir o futuro, se há um fator decisivo para a sua atividade, esse fator são as pessoas. Aqui estou a utilizar as palavras de forma simples, mas vou traduzir. Mais do que a qualidade dos clientes, que há pouco referi, dos fornecedores, do nível tecnológico dos processos, da qualidade dos seus produtos, da responsabilidade ambiental e social, o futuro de uma empresa é determinado pelas pessoas que a integram. O talento, a capacidade técnica, a motivação e cultura de cada pessoa é importante, mas o que é decisivo é a qualidade da organização, das equipas e da comunidade das pessoas. A criação deste espírito de comunidade, com objetivos e expectativas partilhadas, em que haja um sentido, como aqui também hoje foi referido, de coprodução e de cocriação, com responsabilidades claras e valorização dos compromissos em prol de um bem comum, que é o futuro da empresa, é, em minha opinião, decisivo. É fundamental conseguir que o sentimento prevalecente na empresa seja que todos nós somos responsáveis por todos. Esta valorização das pessoas como comunidade para garantir o futuro das organizações é naturalmente decorrente dos valores que aqui hoje partilhamos, ou que foram várias vezes partilhados, mas é também cada vez mais uma necessidade, em particular se tivermos em conta duas realidades. A base da competitividade das empresas é cada vez mais o conhecimento. Uma empresa não é o que faz, mas é o que sabe. E não é preciso dizer que, assim sendo, o valor e a estabilidade das pessoas que integram a empresa é decisivo. Não se pode também deixar de ter em conta que, no nosso tempo, as empresas têm aumentado de dimensão. O valor das pessoas e de cada pessoa é paradoxalmente maior quanto maior for a organização. Quanto maior é uma empresa, mais depende de cada um dos que nela trabalham. Quanto maior é uma empresa, mais as pessoas trabalham com autonomia, mais a empresa depende do sentido de responsabilidade de cada um. O valor de cada pessoa e a consciência da relevância do seu trabalho para o todo são assim decisivos. Quais são as questões decisivas para se dar valor às pessoas e conseguir criar este sentido de compromisso com a organização, motivar para garantir o futuro, como aqui propus, e promover o sentido de comunidade, em que, como referimos, o ideal
seria que todos se sentirem responsáveis por todos. Eu trabalho numa empresa industrial e, portanto, sou profundamente influenciado por haver pessoas com níveis salariais, interesses, culturas completamente diferentes, e tentei ordenar estas questões decisivas para dar valor às pessoas, tendo em conta essa minha experiência. Tem-se conseguir, primeiro que tudo, que a nossa empresa seja encarada como uma empresa de oportunidades, que proporciona um ambiente de confiança e segurança, com perspectivas de futuro, dando a possibilidade de evoluir e crescer na empresa. A garantia de trabalho, a garantia de salário e a garantia de futuro são decisivos para todos os que trabalham numa empresa, em particular nos tempos atuais. O sentimento das pessoas que estão a trabalhar nas empresas deveria ser: tenho confiança na minha empresa e tenho futuro. O segundo aspecto que me parece relevante, eu peço desculpa, já não, é que estou aqui a carregar e vão passando os slides quando eu ponho a folha. Tem de se garantir dignidade das condições de trabalho e equilíbrio nos níveis de exigência. Isto é muito relevante nas empresas industriais. O sentimento que quem trabalha na empresa deve ter é que sou respeitado. Tem de se ter uma política salarial que garanta níveis de remuneração justas. Sou pago de forma justa. É fundamental o respeito pela compatibilização entre a vida pessoal e familiar e a vida profissional. Uma questão decisiva a este respeito, como todos sabemos, é o respeito pelos horários de trabalho. Posso ter vida para além do trabalho. A valorização da capacidade única de cada colaborador deve ser uma prioridade, garantindo a todos os níveis de desenvolvimento pessoal e formação profissional. Eu cresço na minha organização. É preciso promover sentido de participação, valorizar o trabalho realizado a todos os níveis, incentivar e respeitar as ideias e propostas, dar o tal sentido de cocriação e de coprodução. O sentimento que deve prevalecer é que eu conto. É necessário implementar sistemas de avaliação motivadores, valorizando o mérito através da carreira e de prémios. Eu sou avaliado de forma justa. Tem de se promover a comunicação e a informação. Eu sei o que se passa na minha empresa. É importante ter uma política e iniciativas de responsabilidade social. Os programas de responsabilidade social promovem o orgulho e o sentido de pertença e dão um rosto humano à empresa. A minha empresa é solidária. A gestão de pessoas, para criar uma comunidade nos termos que referimos, exige tempo. Muito tempo para recrutar, enquadrar, formar e desenvolver, estabelecer remunerações, sistemas de avaliação, etc. Mas há duas áreas que, na minha perspectiva, merecem particular atenção. A qualidade no recrutamento e, em particular, a partir de certa dimensão, o dar prioridade absoluta ao recrutamento interno. A avaliação da personalidade, da capacidade técnica, da possibilidade de integração na cultura da empresa. Devem ser rigorosas e exigem tempo, como eu disse há pouco, devendo ter-se em conta, também como aqui hoje foi referido, que o recrutamento significa estar a estabelecer um compromisso que vai determinar fortemente a vida de uma pessoa e da empresa. É necessário perceber o que pensam as pessoas da organização. Nós temos uma profunda preocupação em relação a esta matéria. A percepção de quem lidera e a realidade podem não coincidir. A realidade, o sentimento das pessoas. Ainda que haja um bom departamento pessoal, mesmo assim, a percepção dos responsáveis desse departamento muitas vezes não coincide com a opinião dos trabalhadores. Nós realizamos inquéritos regulares que permitem aferir a satisfação de cada trabalhador e que dão uma visão de cada departamento e da empresa globalmente, com informações sobre o orgulho na empresa, sentido de realização, comunicação, remuneração, equilíbrio entre o trabalho e vida pessoal, formação, entre outros. Para além destes fatores de ordem geral referidos, a criação de uma comunidade implica que no dia-a-dia se incentive os líderes aos vários níveis da empresa, porque é fundamental que este trabalho seja feito aos vários níveis, a reforçarem de forma sistemática e permanente o espírito de equipa, a trabalharem com sentido de humildade e a promoverem o sentido de gratidão. É necessário promover de forma permanente, como disse, a todos os níveis o espírito de equipa, criar um sentimento de pertença, com objetivos e expectativas comuns, responsabilidades claras e comunicação aberta e autêntica. É necessário trabalhar a todos os níveis com sentido de humildade, para o que é preciso receptividade às novas ideias, aceitar positivamente a crítica, valorizar o trabalho de cada um, independentemente da relevância relativa, e promover o protagonismo da equipa, dizer mais vezes nós do que eu. É ainda necessário também no dia-a-dia, a todos os níveis,
promover o sentido de gratidão, ser justo na avaliação e prémios, valorizando capacidade, esforço e o sentido de cooperação, estar atento ao desenvolvimento da carreira e à criação de oportunidades para os que trabalham connosco, celebrar os sucessos individuais e de equipa e agradecer. Saber dizer muitas vezes obrigado. Aliás, eu devo dizer que nas empresas devia-se dizer muito mais vezes obrigado do que se diz. Eu digo também obrigado pela vossa atenção.